Uma mulher negra perdeu seu trem para ajudar um idoso, mas seu ato de bondade mudou sua vida para sempre. Às vezes, são as pequenas decisões que alteram completamente o rumo da nossa existência. Um momento de compaixão pode desencadear uma série de eventos que jamais poderíamos prever. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O despertador tocou às 5:30 da manhã, arrancando Kesha Williams de um sono inquieto. Ela abriu os olhos no pequeno apartamento do South Side de Chicago, onde o barulho da rua já começava a invadir o cômodo apertado. O quarto que dividia com o irmão Jamal mal comportava as duas camas de solteiro encostadas em paredes opostas. Ela observou o jovem ainda dormindo, merecia descansar depois do turno da noite na farmácia do bairro. Kesha levantou-se silenciosamente e preparou um café forte enquanto revisava mentalmente cada detalhe para a entrevista. Aquele dia poderia mudar tudo. A vaga de recepcionista na PT Indústrias não era apenas um emprego, mas um portal para um mundo que sempre pareceu distante demais para alguém do Southside. Diante do pequeno espelho rachado do banheiro, ela ajustou o talhoê azul marinho comprado em uma liquidação de brechó 3 meses antes. O tecido estava um pouco desgastado nos punhos, mas ninguém notaria se ela mantivesse os braços junto ao corpo. Kesha prendeu o cabelo em um coque discreto e aplicou um batom suave, buscando o equilíbrio entre profissionalismo e autenticidade. "Você vai arrasar", sussurrou Jamal, aparecendo sonolento na porta do banheiro. "Eles seriam loucos de não te contratar." A jovem sorriu, guardando o currículo cuidadosamente em uma pasta de plástico para protegê-lo da chuva fina que caía lá fora. Antes de sair, abraçou o irmão com força. "Vou trazer boas notícias, prometo." O vento cortante de Chicago atingiu seu rosto assim que pisou na calçada. Kesha apertou o casaco surrado contra o corpo, enquanto caminhava apressada até o ponto de ônibus. Cada centavo economizado para esta oportunidade pesava em sua consciência. A passagem de ida e volta, o taillé, os sapatos de salto que machucavam seus pés. Na Union Station, o coração de Kesha acelerou ao ver a multidão se movendo em todas as direções. Consultou o relógio, 14h05. Tinha apenas 10 minutos para encontrar a plataforma correta e embarcar no trem das 14h15. Seus olhos percorreram ansiosamente o painel eletrônico de horários enquanto se esgueirava entre executivos apressados e turistas desorientados. A jovem apertou a pasta contra o teito, sentindo o suor frio nas palmas das mãos. Aquele trem era sua única chance de chegar à entrevista no horário marcado. Se o perdesse, perderia também a oportunidade de escapar de anos de dificuldades. Mais que isso, perderia a chance de construir um futuro melhor para ela e Jamal, um futuro longe das contas atrasadas e dos turnos duplos de trabalho. O relógio da Union Station marcava 14h13. Kesha Williams corria entre a multidão, segurando o currículo com força contra o peito para protegê-lo da chuva que havia encharcado seu taillé. Cada segundo era precioso. A plataforma 9, onde seu trem aguardava, ficava do outro lado do saguão principal. Foi então que ela ouviu. Um senhor de cabelos grisalhos sentado sozinho em um banco de madeira, completamente encharcado. Sua mão direita apertava o lado esquerdo do peito com força, enquanto seu rosto contorcia-se numa expressão de dor aguda. As pessoas passavam apressadas, algumas lançando olhares rápidos, mas ninguém parava. Todos tinham seus próprios destinos, compromissos, vidas. Kesha hesitou. O painel eletrônico piscou, anunciando a última chamada para o trem das 14h15. Era sua única chance de chegar à entrevista na PT Indústrias. Aquele emprego significava tudo: um salário melhor, plano de saúde, a possibilidade de ajudar Jamal com a universidade. Anos de luta poderiam finalmente dar frutos. Mas o idoso parecia cada vez mais pálido. "Senhor, o senhor está bem?" Kesha aproximou-se, colocando gentilmente a mão no ombro dele. O homem tentou responder, mas apenas balançou a cabeça negativamente, respirando com dificuldade. Seus olhos azuis, emoldurados por rugas profundas, refletiam medo e gratidão ao mesmo tempo. "Vou chamar ajuda. Aguente firme", ela disse, já tirando o celular do bolso.
Ao fundo, o apito do trem soou, anunciando a partida. Kesha olhou por cima do ombro, vendo seu futuro literalmente se afastando pelos trilhos. Uma sensação de vazio tomou conta de seu estômago, mas algo mais forte a manteve ali, ao lado daquele desconhecido em sofrimento. Emergência, por favor. Estou na Union Station. Um senhor idoso com possível ataque cardíaco. Ela explicou rapidamente ao atendente do serviço médico. Enquanto aguardava, Kesha segurou a mão trêmula do homem. Ela retirou seu casaco ainda seco da bolsa e o cobriu, tentando protegê-lo do frio. As pessoas ao redor começavam a notar a cena, formando um pequeno círculo de curiosos. Vai ficar tudo bem, ela sussurrou, mais para si mesma do que para ele. O senhor apertou sua mão com surpreendente força, como se quisesse dizer algo importante. Seus olhos fixaram o dela com uma intensidade desconcertante. Naquele momento, Kesha não tinha como saber que aquele breve contato mudaria completamente o rumo de sua vida. O trem já havia partido. Não haveria outra chance hoje. A entrevista estava perdida, mas uma vida estava em suas mãos. Com as mãos trêmulas, Kesha Williams discou para a emergência, enquanto se ajoelhava ao lado do senhor idoso. A chuva continuava a cair impiedosamente sobre Chicago, encharcando seu tailleur cuidadosamente escolhido para a entrevista. Ela segurou a mão do homem, notando como seus dedos estavam frios e sua respiração irregular. Aguente firme, a ajuda já está chegando, ela sussurrou, tentando transmitir calma enquanto seu próprio coração se apertava. Ao longe, o trem das 14h15 partia lentamente da Union Station, levando consigo suas esperanças de chegar a PT Indústrias a tempo. Quando a ambulância finalmente chegou, sirenes cortando o burburinho da estação. Kesha hesitou apenas por um segundo. A jovem informou aos paramédicos o que havia acontecido e, sem pensar duas vezes, ofereceu-se para acompanhar o senhor até o hospital. Ele está sozinho, explicou ela. Não posso simplesmente deixá-lo. No trajeto até o hospital, Kesha segurou a mão do idoso enquanto os paramédicos trabalhavam. Ela observou o rosto enrugado, marcado pelo tempo, e pensou em seu próprio avô, que havia falecido anos antes. O que Jamal diria sobre sua decisão? Seu irmão sempre a incentivava a colocar seu futuro em primeiro lugar, especialmente depois de tantos sacrifícios. Já no pronto-socorro, a recepcionista pediu informações que Kesha não tinha. Apenas o encontrei na estação, explicou, sentindo-se impotente. As horas passavam lentamente no saguão iluminado por luzes fluorescentes frias, que davam ao ambiente um ar ainda mais estéril. Ela checou o relógio repetidamente. A entrevista já havia começado há 40 minutos. Uma enfermeira de meia-idade se aproximou, oferecendo um café. Você é parente? Não, Kesha respondeu. Só uma pessoa que estava passando. E perdeu compromissos para ficar aqui, a profissional comentou, notando o traje formal encharcado. Kesha apenas assentiu, sentindo o peso daquela escolha sobre seus ombros. O cargo na subsidiária da Peton Technologies representava não apenas um salário melhor, mas a chance de ajudar Jamal com a faculdade e talvez mudar para um apartamento melhor, longe das dificuldades do South Side. Enquanto aguardava notícias, ela ponderava se havia feito a escolha certa. Seu celular vibrou, uma mensagem do irmão perguntando como havia sido a entrevista. Kesha encarou a tela, sem saber como explicar que havia escolhido ajudar um desconhecido em vez de perseguir a oportunidade pela qual tanto haviam trabalhado. Naquele momento, entre o aroma de antisséptico e o murmúrio distante de vozes médicas, ela se perguntava se existia realmente uma escolha certa quando se tratava de compaixão versus ambição. Kesha permaneceu no saguão do hospital por quase 3 horas. O vai e vem dos médicos e enfermeiros criava um ritmo quase hipnótico sob as luzes fluorescentes. Ela olhou para o relógio de parede e suspirou, pensando na entrevista perdida. Seu celular vibrou. Era Jamal perguntando como estava a situação. Ela digitou uma resposta rápida, explicando que ainda aguardava notícias. Uma enfermeira de jaleco branco aproximou-se com um sorriso discreto. Senhorita Williams, o paciente que a senhorita ajudou está perguntando por você. Ele está no quarto 204.
Kesha seguiu pelos corredores assépticos, imaginando que o idoso talvez quisesse apenas agradecer antes que ela voltasse para casa. Ao abrir a porta do quarto, seu coração quase parou. Deitado na cama hospitalar estava Harold Patton, o lendário fundador da Patton Technologies. O mesmo nome que ela via todos os dias no imponente arranha-céu que dominava o horizonte de Chicago. "Então você é meu anjo da guarda", disse Harold com voz fraca, mas calorosa. "Por favor, aproxime-se." A jovem avançou hesitante, ainda processando a revelação. O empresário estendeu a mão para cumprimentá-la formalmente. "Os médicos disseram que foi um princípio de infarto. Se você não tivesse parado para me ajudar." Ele fez uma pausa, visivelmente emocionado. "Poucas pessoas fariam o que você fez, especialmente considerando que estava com pressa." Kesha ajustou nervosamente a barra do taier, sentindo-se deslocada diante de uma figura tão importante. "Qualquer pessoa faria o mesmo, Sr. Patton." Não faria", ele respondeu com convicção. "Observei dezenas passarem por mim na estação, todos muito ocupados." Harold a estudou com curiosidade. "O que a fez perder seu compromisso por um estranho?" Kesha hesitou, mas algo na expressão genuína do homem a encorajou. Ela contou sobre o apartamento no South Side que dividia com o irmão, sobre os anos difíceis após perderem os pais, sobre Jamal trabalhando na farmácia enquanto estudava. Falou da entrevista na PT Indústrias, sem perceber que estava se abrindo para o próprio dono do conglomerado. "Era a chance de mudar nossa vida", concluiu, "mas algumas coisas são mais importantes que uma entrevista." Harold escutou atentamente, seus olhos revelando uma mistura de admiração e algo mais, uma ideia formando-se em sua mente. "Você sacrificou uma oportunidade para salvar a vida de um desconhecido", refletiu o empresário. "Sabe o quanto isso é raro no mundo corporativo." Quando a enfermeira retornou para avisar que o tempo de visita havia terminado, Harold pediu a Kesha que anotasse seu número de telefone. "Acredito que nosso encontro não foi por acaso", disse ele, com um brilho determinado no olhar. "E tenho certeza que ainda não terminou." O telefone tocou às 7 da manhã. Kesha Williams atendeu com a voz ainda rouca de sono, esperando ouvir a voz da supervisora da farmácia onde seu irmão trabalhava. Para sua surpresa, do outro lado da linha estava uma secretária da PT Indústrias. "Senhorita Williams, gostaríamos de reagendar sua entrevista para depois de amanhã, às 9 horas. Seria possível?" Kesha sentou-se na cama de um salto, o coração disparado. Ela não havia sequer ligado para remarcar após perder a entrevista original. Como sabiam dela? Por que estavam dando essa segunda chance? "Sim, claro, estarei lá", respondeu, tentando conter a emoção na voz. Ao desligar, Kesha correu para acordar Jamal, que dormia profundamente após seu turno noturno na farmácia do bairro. O jovem abriu os olhos, confuso com a agitação da irmã. "Eles me ligaram, Jamal. A PT Indústrias remarcou a entrevista." Jamal sorriu, ainda sonolento, mas genuinamente feliz pela irmã. "Viu só? O universo recompensa pessoas boas." O que nenhum dos dois sabia era que Harold Patton, recuperando-se no hospital, havia feito uma ligação para sua assistente, ordenando que a jovem que o ajudara fosse imediatamente contatada e tivesse uma nova chance. Durante os 2 dias seguintes, o pequeno apartamento no South Side transformou-se num centro de preparação intensiva. Kesha revisou cada detalhe do seu currículo, pesquisou tudo sobre a empresa e ensaiou respostas para possíveis perguntas. Seu tailleur de brechó foi cuidadosamente passado e pendurado na porta do armário. "Como estou me saindo?", perguntava repetidamente ao irmão, que interpretava o papel de entrevistador durante os ensaios. "Melhor que qualquer candidato que eles já viram", respondia Jamal, orgulhoso, mesmo quando ela tropeçava nas palavras. Na véspera da entrevista, os dois sentaram-se à mesa da cozinha com xícaras de chá barato. O estudante segurou a mão da irmã com firmeza. "Kesha, lembre-se de uma coisa. Você já mostrou seu valor quando escolheu ajudar aquele senhor em vez de correr atrás do trem. Não importa o que aconteça amanhã.
Essa atitude diz mais sobre você do que qualquer resposta que você der na entrevista. Ela assentiu, emocionada. Aquela noite, Kesha dormiu pouco, alternando entre momentos de esperança e ansiedade. Sonhou com corredores infinitos de escritórios e despertou antes mesmo do alarme tocar. Enquanto o sol nascia sobre Chicago, ela olhou pela janela do apartamento e respirou fundo. Algo lhe dizia que, independentemente do resultado, sua vida estava prestes a mudar para sempre. O saguão da PT Indústrias era um mundo completamente diferente do South Side de Chicago. Kesha Williams sentiu o contraste imediatamente ao pisar no piso de mármore polido que refletia as luzes dos lustres de cristal. Recepcionistas de uniformes impecáveis a observavam com curiosidade mal disfarçada enquanto ela aguardava, apertando nervosamente a pasta com seu currículo. Uma mulher de terno azul marinho finalmente a chamou, conduzindo-a por um corredor silencioso até uma sala de reuniões. 3 executivos a esperavam. Por que devemos contratar alguém sem experiência corporativa? Como você lidaria com clientes internacionais? O que a faz pensar que se encaixaria em nossa cultura? Kesha respondeu com sinceridade, mas a cada resposta percebia os olhares trocados entre os entrevistadores. O ar-condicionado gelado contrastava com o suor que começava a brotar em sua testa. Ela falou sobre sua determinação, sobre como aprendia rápido, sobre sua capacidade de se comunicar com pessoas de diferentes origens. Quando a entrevista parecia chegar ao fim, a porta se abriu. Os executivos levantaram-se imediatamente, como se um general tivesse entrado na sala. Harold Pitton, com seu terno impecável e apoiado em uma bengala discreta, sorriu ao ver Kesha. Senhores, agradeço pelo tempo, mas preciso conversar em particular com a senhorita Williams, anunciou o fundador da empresa para espanto geral. Os executivos saíram rapidamente, e Kesha foi conduzida pelo próprio Harold através de corredores decorados com obras de arte até um elevador privativo. O silêncio entre eles só foi quebrado quando chegaram ao último andar do edifício. Bem-vinda ao meu escritório, disse ele, abrindo as portas para uma sala ampla com vista panorâmica de Chicago. Aqui é onde as decisões realmente importantes são tomadas. Kesha observou maravilhada. A cidade que se estendia lá embaixo. Conseguia até mesmo ver o South Side ao longe, onde Jamal provavelmente estaria trabalhando naquele momento. Sabe por que está aqui? Perguntou Harold, sentando-se em uma poltrona de couro e indicando outra para ela. Para a entrevista de recepcionista, senhor, respondeu ela, ainda confusa com a situação. O idoso sorriu, balançando a cabeça. Não, Kesha. Você está aqui porque demonstrou algo que não se aprende em nenhuma universidade ou curso de especialização. Ele fez uma pausa, olhando-a diretamente nos olhos. Tenho uma proposta para você. Uma que acredito mudará completamente sua vida. Harold Pitton entrelaçou os dedos sobre a mesa de mogno e olhou diretamente para Kesha Williams. A sala executiva no último andar da Patton Tower oferecia uma vista panorâmica de Chicago, tão distante da realidade do pequeno apartamento que ela dividia com Jamal no South Side. Não estou lhe oferecendo o cargo de recepcionista, disse o fundador da Patton Technologies com voz calma. Quero que seja minha assistente executiva pessoal. Kesha piscou várias vezes, tentando processar as palavras. Aquilo significava acesso direto à alta direção, participação em reuniões estratégicas e um salário que transformaria completamente sua vida financeira. Sr. Pitton, eu não tenho experiência para isso, ela respondeu, apertando nervosamente a borda de seu tailleur de brechó. O idoso sorriu, as rugas ao redor dos olhos se aprofundando. Experiência se adquire. Caráter é algo que você já demonstrou ter quando parou para me ajudar naquela estação, mesmo sabendo que perderia seu trem. A proposta era tão inesperada quanto desafiadora. Como assistente executiva, Kesha teria que lidar com documentos confidenciais, organizar a agenda do empresário e participar de negociações que envolviam milhões de dólares. Era uma responsabilidade imensa para alguém que até poucos dias atrás lutava apenas para conseguir um emprego de entrada. Tenho medo de decepcionar o senhor, confessou ela, a voz quase um sussurro. Harold levantou-se e caminhou até a janela. Lá embaixo, a cidade pulsava,
indiferente às decisões tomadas nas salas de reuniões dos arranha-céus. Vejo em você algo raro no mundo corporativo, Kesha. Empatia genuína. Inteligência emocional. Isso não se ensina em MBA algum. Ele se virou para encará-la novamente. Preciso de alguém que enxergue além dos números. Alguém que possa me ajudar a transformar não apenas esta empresa, mas a cidade inteira. Kesha pensou em Jamal, nas noites que o irmão passava estudando após os turnos na farmácia. Pensou nas contas acumuladas e nas oportunidades que nunca teve. Quando começo? Ela perguntou finalmente, a determinação superando o medo. O sorriso de Harold se alargou. Amanhã, 8 horas. E prepare-se. Meu filho David não ficará muito feliz com esta decisão. Kesha assentiu, compreendendo que o caminho seria árduo. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava exatamente onde deveria estar, mesmo que tivesse chegado ali perdendo um trem. Kesha Williams cruzou as portas de vidro da Patton Tower pela primeira vez como assistente executiva, não como recepcionista. O imponente prédio que antes admirava de longe no horizonte de Chicago, agora seria seu local de trabalho. Com passos hesitantes, ela seguiu até o elevador panorâmico que a levaria ao 40º andar, onde ficava o escritório de Harold. Os primeiros dias foram um turbilhão. Agendas repletas de compromissos, telefonemas importantes e reuniões que se estendiam por horas. Kesha absorvia cada informação como uma esponja, anotando termos corporativos que nunca tinha ouvido antes e memorizando nomes de executivos que a encaravam com suspeita mal disfarçada. Nas salas de reunião, ela percebia os olhares de canto, as sobrancelhas erguidas quando falava, como se todos se perguntassem o que uma jovem do South Side fazia ali. Você está se saindo muito bem, Harold a tranquilizou, após uma reunião particularmente tensa com investidores. Não se deixe intimidar. Foi por isso que a escolhi. Ela trabalhava até tarde, estudava relatórios financeiros durante o almoço e chegava antes de todos pela manhã. Sua determinação era alimentada pelo medo de decepcionar o homem que lhe dera uma chance, quando ninguém mais acreditava. Nas raras pausas para café, Kesha observava a cidade lá embaixo, lembrando-se de onde viera e do quanto já havia conquistado. Em casa, o pequeno apartamento parecia diferente agora. Jamal havia preparado um jantar simples para comemorar a primeira semana da irmã no novo emprego. Estou orgulhoso de você, disse ele, servindo macarrão em pratos lascados. Logo estaremos morando em um lugar melhor. Kesha sorriu, notando as olheiras profundas que marcavam o rosto do irmão. Enquanto contava sobre seu dia, Jamal lutava para manter os olhos abertos. O jovem alternava entre as aulas durante o dia e os turnos noturnos na farmácia do bairro, escondendo o cansaço para não preocupá-la. Você parece exausto, comentou Kesha, interrompendo sua narrativa. Não é nada, ele desconversou. Só uma prova difícil de química esta semana. Ela sabia que havia mais do que isso, mas respeitou o silêncio do irmão. Enquanto lavava a louça, Kesha fez contas mentalmente. Com um novo salário, talvez Jamal pudesse reduzir suas horas na farmácia e focar nos estudos. Era por isso que ela acordava todos os dias antes do sol nascer e enfrentava olhares de desconfiança na Patton. Não era apenas por ela, mas pelo futuro que construiriam juntos. A primeira semana de Kesha Williams na Patton Technologies revelou um ambiente muito mais hostil do que ela imaginava. Nos corredores espelhados do Patton Tower, os olhares de desconfiança a seguiam como sombras. David Patton, filho de Harold e diretor financeiro da empresa, não fazia questão de esconder seu desprezo. Durante uma reunião de planejamento, ele sequer dirigiu a palavra a ela, preferindo falar com os outros executivos como se a nova assistente executiva fosse invisível. Meu pai sempre teve um fraco por projetos de caridade, comentou David certa tarde, autossuficiente para que Kesha ouvisse ao passar pela sala de café. As risadas contidas dos outros diretores fizeram seu estômago afundar, mas ela manteve a postura ereta e seguiu o caminho. Na sala de reuniões principal, a jovem enfrentava resistência constante. Quando apresentava ideias, era interrompida ou ignorada. Quando tomava notas, percebia olhares que questionavam sua capacidade. Uma das diretoras de marketing chegou a perguntar se ela não preferia trazer os cafés,
em vez de participar da discussão estratégica. Kesha respirava fundo e respondia com profissionalismo. Ela sabia que estava ali por mérito, não por caridade, mesmo que os outros não enxergassem isso ainda. A cada comentário maldoso, respondia com dados precisos e sugestões pertinentes. A cada tentativa de humilhação, demonstrava conhecimento e compostura. Foi durante uma crise com um cliente importante que Kesha teve sua primeira oportunidade de brilhar. Enquanto os executivos discutiam acaloradamente sobre como resolver o problema, ela observava em silêncio, analisando a situação. Quando finalmente falou, sua voz era calma e segura. O que o cliente realmente quer é ser ouvido, não apenas atendido, explicou. Se mostrarmos empatia antes de oferecer soluções, recuperamos a confiança perdida. O silêncio que se seguiu foi revelador. Harold sorriu discretamente, enquanto os outros executivos trocavam olhares surpresos. A abordagem sugerida por ela funcionou perfeitamente, e o cliente não apenas permaneceu, mas ampliou seu contrato. Aos poucos, alguns funcionários começaram a procurá-la para conselhos. A assistente de David, Amanda, foi uma das primeiras a reconhecer seu valor, buscando orientação sobre como lidar com o temperamento difícil do chefe. "Você tem algo raro aqui", comentou uma das gerentes mais antigas após uma reunião particularmente bem-sucedida. "Sabe enxergar pessoas, não apenas números." Kesha sabia que a batalha seria longa. David e seus aliados ainda a viam como uma intrusa, uma anomalia no sistema corporativo que conheciam. Mas ela estava determinada a provar seu valor, um dia de cada vez, conquistando respeito não por imposição, mas por competência e humanidade. Kesha Williams estava em sua mesa no 20º andar do Patton Tower quando a ideia surgiu. Após 3 meses como assistente executiva, ela percebeu que a gentileza que mudara sua vida poderia transformar toda a empresa. Num impulso de coragem, agendou uma reunião com Harold Patton para apresentar seu projeto. "Gentileza primeiro", ela explicou ao fundador da Patton Technologies. Seria uma política interna focada em ações sociais e valorização dos funcionários. Harold ouviu atentamente enquanto a jovem detalhava como pequenos gestos poderiam melhorar o ambiente de trabalho e impactar positivamente a comunidade ao redor. "É exatamente disso que precisamos", respondeu o idoso empresário, seus olhos brilhando com entusiasmo. "Apresente ao conselho na quinta-feira." A sala de reuniões estava tensa quando Kesha entrou. David Pitton sentava-se à direita do pai, com expressão cética. Outros executivos trocavam olhares desconfiados enquanto ela distribuía as pastas com o projeto. "Com todo respeito, senhorita Williams, empresas não são instituições de caridade", interrompeu o diretor financeiro após 5 minutos de apresentação. "Nossos acionistas esperam lucros, não histórias inspiradoras." Murmúrios de concordância ecoaram pela sala. Kesha sentiu o estômago afundar, mas manteve a postura. Ela sabia que seria difícil convencer aquelas pessoas que mediam sucesso apenas em números. "Na verdade", continuou ela, "estudos mostram que empresas com políticas de bem-estar têm produtividade 20% maior e rotatividade reduzida. Isso significa economia real." As risadas discretas e olhares céticos persistiram. Um dos diretores mais antigos chegou a bocejar ostensivamente. David rabiscava algo em seu bloco de notas, aparentemente desinteressado. Foi quando Harold bateu na mesa com força surpreendente para um homem de sua idade. "Essa jovem me salvou quando todos passaram direto", declarou com voz firme. "Se nossos funcionários tratarem clientes e colegas com metade da gentileza que ela demonstrou comigo, esta empresa dobrará de valor em 5 anos." O silêncio tomou conta da sala. David encarou o pai, surpreso com sua veemência. "O projeto piloto começa na próxima semana", continuou Harold, "e Kesha o liderará pessoalmente, reportando diretamente a mim." Ao sair da reunião, ela não conteve um sorriso. No elevador, uma mensagem de Jamal chegou ao seu celular. "Como foi, irmã?" Ela respondeu simplesmente: "A gentileza venceu." Nas semanas seguintes, pequenas mudanças começaram a aparecer. Funcionários organizando caronas solidárias, doações de alimentos,
e até um programa de mentoria para jovens do Southside. O que começara como um ato impulsivo na estação de trem, agora se multiplicava pelos corredores da Peton, transformando a cultura da empresa e a vida de centenas de pessoas. O relógio marcava quase meia-noite quando Kesha Williams finalmente fechou seu laptop. Há 3 meses como líder do projeto Gentileza Primeiro, ela sentia o peso crescente da responsabilidade. Não era apenas uma funcionária tentando provar seu valor. Era uma mulher negra de origem humilde, ocupando um cargo que muitos achavam que não merecia. Pela manhã, na sala de reuniões principal da Peton Tower, Kesha apresentou os primeiros resultados do projeto. Enquanto explicava gráficos de satisfação dos funcionários, notou os olhares céticos de alguns executivos. David Patton, em particular, observava cada número com desconfiança, como se esperasse encontrar algum erro que justificasse seu preconceito inicial. Os custos operacionais aumentaram 2%, mas a produtividade cresceu 15%, ela explicou, mantendo a voz firme apesar do nervosismo. Funcionários que se sentem valorizados produzem mais. Harold sorriu discretamente do outro lado da mesa, enquanto seu filho fazia anotações frenéticas. A jovem diretora sabia que cada apresentação era um teste. Cada proposta precisava ser impecável. Não havia margem para erros quando todos esperavam que você falhasse. À noite, no pequeno apartamento no Southside, Jamal mal tocou no jantar. Entre livros de química e anotações espalhadas pela mesa, o jovem estudante parecia exausto. 3 provas na mesma semana e turnos noturnos na farmácia haviam cobrado seu preço. Você precisa comer algo, Kesha insistiu, afastando gentilmente os cadernos. Não posso parar agora, respondeu ele, esfregando os olhos vermelhos. A bolsa para Northwestern depende dessas notas. Kesha reconheceu no irmão a mesma pressão que sentia. Enquanto ela tentava provar seu valor nos corredores corporativos da Peton, Jamal carregava o peso de não desperdiçar o sacrifício da irmã. Era como se ambos carregassem não apenas seus próprios sonhos, mas as expectativas um do outro. Você não precisa ser perfeito, ela disse, sentando-se ao lado dele. Só precisa fazer o seu melhor. Jamal sorriu cansado. Igual você faz todos os dias naquela empresa? Ela não respondeu. No dia seguinte, teria uma reunião crucial com potenciais parceiros do projeto. Harold confiava nela para representar não apenas a iniciativa, mas a nova face da companhia. A cada dia, Kesha equilibrava-se entre ser autêntica e atender às expectativas do mundo corporativo, que ainda a via como uma intrusa. O celular vibrou com uma mensagem de Ed do Murphy's Diner. Não esqueça quem você é, garota. É isso que te trouxe até aqui. Aquelas palavras simples trouxeram lágrimas aos seus olhos. No meio de tantas expectativas, era fácil esquecer que sua maior força sempre foi justamente ser ela mesma. Tudo começou quando Lucas, um estagiário de 22 anos do departamento de mídias sociais da Peton Technologies, ouviu a história de Kesha Williams pelos corredores. Fascinado, o jovem descobriu que havia uma gravação de segurança do momento em que ela abandonara sua chance de emprego para socorrer Harold Patton na estação. Sem pedir autorização, ele editou as imagens com uma trilha sonora emocionante e publicou no perfil oficial da empresa. Em menos de 24 horas, o vídeo ultrapassou 1 milhão de visualizações. A imagem da jovem negra ajoelhada ao lado do empresário idoso, segurando sua mão enquanto o trem partia ao fundo, tocou o coração de Chicago inteira. A mulher que perdeu o trem, mas encontrou seu destino, era a legenda que acompanhava o conteúdo. Quando Kesha chegou ao trabalho naquela manhã, seu celular não parava de vibrar. Jamal havia ligado 6 vezes, incrédulo com a repentina fama da irmã. Na recepção do Peton Tower, funcionários a cumprimentavam como se fosse uma celebridade. Não foi nada demais, ela repetia, desconfortável com a atenção. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Mas nem todas as reações foram positivas. Comentários maldosos surgiram, sugerindo que tudo não passava de uma estratégia calculada para conseguir o emprego. Alguns executivos sussurravam pelos cantos,
que a assistente executiva estava usando Harold para promover-se. David Patton observava a situação com desconfiança, analisando o impacto da exposição na imagem da empresa. Durante uma reunião de emergência sobre o vazamento do vídeo, Harold surpreendeu a todos ao defender Lucas. O estagiário cometeu um erro de procedimento, mas capturou a essência do que quero para esta empresa, declarou o fundador, olhando diretamente para o filho. Em vez de esconder-se da exposição, Kesha decidiu transformá-la em algo positivo. Com a aprovação relutante do Departamento de Comunicação, ela gravou um breve depoimento incentivando as pessoas a praticarem pequenos atos de gentileza. Nunca sabemos como um simples gesto pode mudar o curso de uma vida, disse ela, com a mesma sinceridade que a caracterizava desde o South Side. A campanha espontânea ganhou vida própria. Moradores de Chicago começaram a compartilhar suas próprias histórias de gentileza usando a hashtag criada pela empresa. O Murphy's Diner, onde Ed trabalhava, tornou-se ponto de encontro para pessoas inspiradas pela história. À noite, sozinha em seu apartamento enquanto Jamal trabalhava na farmácia, Kesha olhou pela janela e respirou fundo. A exposição a deixava desconfortável, mas se pudesse inspirar outras pessoas a pararem por um momento e ajudarem alguém em necessidade, talvez valesse a pena. David Patton observava Kesha Williams de longe, analisando cada movimento da jovem que seu pai tanto admirava. Durante semanas, ele havia sido o maior crítico da iniciativa Gentileza Primeiro, considerando-a um desperdício de recursos corporativos, mas algo começava a mudar. Numa tarde de quarta-feira, David notou como os funcionários do departamento de marketing sorriam, enquanto Kesha explicava uma nova abordagem para campanhas comunitárias. O ambiente parecia mais leve, produtivo, diferente da tensão habitual que ele mesmo criava com suas cobranças constantes. Os números não mentem, comentou David, surpreendendo Kesha ao entrar na sala de reuniões após o término do encontro. A produtividade aumentou 15% desde que seu projeto começou. Kesha não conseguiu esconder o espanto. Era a primeira vez que o diretor financeiro dirigia-lhe a palavra sem aquele tom condescendente. Obrigada por notar, respondeu ela, mantendo a compostura. Acredito que pessoas valorizadas trabalham melhor. Nos dias seguintes, o filho de Harold começou a fazer pequenas concessões. Aprovou um orçamento adicional para o programa de mentoria interna, sugeriu ajustes no calendário de voluntariado corporativo e até participou de uma reunião de planejamento sem criticar cada ideia apresentada. A mudança não passou despercebida pelos corredores da Patton Technologies. Funcionários comentavam como o príncipe do gelo parecia estar derretendo gradualmente diante da persistência e resultados de Kesha. Ele ainda não sorri, mas pelo menos não faz mais aquela cara de quem comeu limão toda vez que te vê, brincou Ed quando Kesha visitou o Murphy's Diner numa sexta-feira. O verdadeiro ponto de virada aconteceu quando um importante cliente internacional elogiou a política Gentileza Primeiro durante uma negociação. David, presente na reunião, testemunhou como valores aparentemente intangíveis se convertiam em vantagem competitiva real. Precisamos expandir o programa para outras filiais, disse ele a Kesha no elevador, após o encontro. Prepare uma apresentação para segunda-feira. Não era exatamente uma amizade, mas representava um avanço significativo. Com David finalmente a seu lado, mesmo que de forma relutante, as iniciativas de Kesha ganharam credibilidade entre os executivos mais conservadores. O projeto começou a atrair a atenção da imprensa local. Um pequeno artigo no Chicago Tribune mencionava como a gigante corporativa estava transformando sua cultura interna através de práticas de empatia e responsabilidade social. Kesha guardou o recorte do jornal. Aquela mudança de atitude do diretor financeiro significava mais que aprovação profissional. Era a prova de que gentileza podia, sim, transformar até os corações mais resistentes, mesmo no ambiente corporativo mais competitivo de Chicago. Jamal Williams apagou a luz do quarto às 3 da manhã. Seu corpo implorava por descanso, mas em apenas 4 horas precisaria levantar novamente. O jovem olhou para os livros de química espalhados sobre a mesa improvisada.
Exercícios pela metade e anotações confusas preenchiam as páginas. Na farmácia do bairro, seu supervisor já havia notado os olhos vermelhos e os bocejos constantes durante o turno noturno. Pela terceira vez naquela semana, o despertador tocou e Jamal o silenciou, virando para o outro lado. Só hoje, pensou, enquanto voltava a dormir. As faltas na faculdade começavam a se acumular, mas ele não tinha coragem de contar à irmã. Kesha agora era uma executiva respeitada na Patton, com reuniões importantes e responsabilidades crescentes. Como poderia decepcioná-la? No pequeno apartamento que dividiam, no South Side, Jamal criou um sistema elaborado para esconder sua situação. Saía no horário normal das aulas, passava o dia na biblioteca pública, estudando o conteúdo perdido, e voltava como se tudo estivesse bem. Quando Kesha perguntava sobre a faculdade, ele inventava histórias sobre professores e colegas que nunca havia conhecido. Como foi a prova de bioquímica? Perguntou Kesha uma noite, enquanto preparava um jantar rápido. Acho que fui bem, mentiu ele, evitando o olhar da irmã. A verdade era que havia perdido a avaliação por ter dormido demais. A farsa durou até que Ed, do Murphy's Diner, mencionou casualmente ter visto Jamal na biblioteca durante o horário de aulas. O cozinheiro não imaginava o impacto daquela informação. Naquela noite, Kesha confrontou o irmão. As lágrimas nos olhos dele revelaram tudo antes mesmo que as palavras saíssem. Eu não queria te decepcionar, confessou Jamal, mostrando as notas baixas e as advertências por faltas. Você sacrificou tanto por mim e eu estou falhando. Kesha sentou-se ao lado dele, lembrando-se de quando eram apenas duas crianças tentando sobreviver em Chicago. Eu nunca quis que você desistisse de viver para realizar meus sonhos, disse ela, segurando as mãos do irmão. Minha história na Patton começou quando escolhi ajudar alguém em vez de seguir meu caminho. Não posso exigir que você sacrifique sua saúde e felicidade. Naquela noite, eles conversaram honestamente pela primeira vez em meses. Kesha percebeu que seu sucesso havia criado uma pressão invisível sobre Jamal. Ela prometeu a si mesma encontrar uma solução que permitisse ao irmão estudar sem se destruir no processo. Amanhã vamos resolver isso juntos, garantiu ela. Sem mais segredos entre nós. O envelope pardo chegou numa terça-feira chuvosa. Jamal Williams, com as mãos trêmulas, rasgou o selo da Northwestern University, enquanto Kesha aguardava ansiosa ao seu lado. Quando ele finalmente retirou a carta e seus olhos percorreram as primeiras linhas, um sorriso iluminou seu rosto exausto. Bolsa integral, sussurrou o jovem, incrédulo. Eles me deram bolsa integral para química. Kesha abraçou o irmão com força, sentindo o peso de anos de preocupação se dissipar. A Fundação Patton, braço filantrópico da empresa onde trabalhava, havia selecionado Jamal entre centenas de candidatos. O que ela não sabia era que Harold havia lido pessoalmente o ensaio de admissão do rapaz. No texto, Jamal descrevera com detalhes comoventes como sua irmã sacrificara a própria entrevista de emprego para ajudar um desconhecido, sem saber que aquele gesto mudaria suas vidas. Relatou as noites em que Kesha chegava exausta do trabalho e ainda encontrava energia para ajudá-lo com os estudos, mesmo quando ele escondia suas dificuldades. Seu ensaio foi selecionado para publicação no jornal da universidade. Explicou a coordenadora de bolsas por telefone no dia seguinte. Raramente vemos histórias tão autênticas sobre sacrifício familiar. Quando a edição impressa chegou ao pequeno apartamento no South Side, Kesha não conseguiu conter as lágrimas. Ver a trajetória de sua família exposta com tanta honestidade a fez perceber o impacto que suas escolhas tiveram. O estudante de farmácia finalmente poderia abandonar os turnos noturnos exaustivos e dedicar-se integralmente à sua paixão pela ciência. No escritório, Harold colocou uma cópia da publicação sobre sua mesa. Você não está apenas transformando a Patton, disse o idoso com um brilho nos olhos. Está inspirando uma geração inteira. David Patton, que passava pela sala naquele momento, parou para ler o artigo. O diretor financeiro, antes tão cético, agora observava a Kesha com um novo respeito. Talvez devêssemos expandir o programa de bolsas, sugeriu ele,
surpreendendo a todos. Naquela noite, no Murphy's Diner, Ed serviu a melhor torta de maçã da casa para comemorar. O cozinheiro sorriu ao ver Kesha e Jamal brindando com um refrigerante, lembrando dos tempos em que vinham ali apenas para dividir uma refeição barata. "Vocês são prova viva de que gentileza gera gentileza", comentou o homem, limpando as mãos no avental. Kesha olhou pela janela do restaurante para as luzes da cidade que tanto a desafiara. Seu coração transbordava de orgulho, não apenas pelo futuro brilhante que se abria para Jamal, mas pela certeza de que suas ações estavam criando ondas de transformação muito além do que jamais imaginara. O aroma de café fresco e panquecas recém-preparadas preenchia o Murphy's Diner quando Kesha Williams empurrou a porta de vidro gasta pelo tempo. Apesar de agora ter acesso aos restaurantes mais sofisticados de Chicago, ela mantinha o compromisso de tomar café da manhã no pequeno estabelecimento do South Side pelo menos uma vez por semana. Ed, com seu avental manchado e sorriso acolhedor, acenou do balcão. "A executiva mais famosa de Chicago ainda lembra do nosso café", brincou enquanto servia uma xícara fumegante para ela. O cozinheiro conhecia Kesha desde que ela era adolescente, quando vinha com Jamal economizar os trocados para dividir uma única refeição. "Como poderia esquecer o melhor café da cidade?", respondeu ela, acomodando-se no mesmo banco desgastado que sempre ocupava. O restaurante estava mais cheio do que o normal, resultado direto do contrato que Kesha havia intermediado entre o Murphy's e a Peton Technologies, para fornecer refeições para eventos corporativos. Ed se apoiou no balcão, observando o movimento. "Sabe, garota, muita gente muda quando sobe na vida. Esquece de onde veio, das pessoas que a ajudaram." Ele fez uma pausa significativa. "Você não. E é por isso que todo mundo aqui torce tanto por você." A jovem executiva sentiu o peso daquelas palavras enquanto observava os funcionários do diner se movimentando com novo ânimo. O contrato com a Peton não apenas salvara o estabelecimento da falência iminente, mas também permitira que Ed contratasse 3 jovens do bairro, oferecendo-lhe sua primeira oportunidade de emprego. No canto do restaurante, uma foto emoldurada mostrava Ed, Kesha e a equipe no dia da assinatura do contrato. Ao lado, um recorte de jornal local destacava a iniciativa como exemplo do programa Gentileza Primeiro, que estava transformando negócios locais. "David Peton ligou ontem", comentou Ed, baixando a voz. "Veio aqui provar nosso menu pessoalmente. Parece que finalmente conquistamos até o mais durão da família." Kesha sorriu, lembrando-se da longa jornada para convencer o filho de Harold a dar uma chance ao pequeno restaurante. O que começara como um simples contrato de fornecimento estava se expandindo para um programa de treinamento culinário para jovens do South Side. Antes de sair, Kesha deixou uma gorjeta generosa e abraçou Ed. "Você sempre me lembra quem eu sou de verdade", disse ela. "E é por isso que você nunca vai se perder, garota", respondeu o cozinheiro, apontando para o coração. "Não importa quão alto você suba naquele arranha-céu." Enquanto caminhava para o automóvel, Kesha observou as pequenas mudanças no bairro. Uma nova pintura aqui, uma loja reformada ali, pequenos sinais de esperança que começavam a florescer. Ela sabia que seu trabalho estava apenas começando. Kesha Williams observou a placa dourada recém-instalada em sua porta, diretora de Relações Comunitárias. Ela ainda se emocionava ao lembrar do dia em que Harold anunciou sua promoção durante uma reunião de diretoria, com David assentindo discretamente em aprovação. O caminho da recepção até ali tinha sido árduo, mas cada desafio valeu a pena. Em seu novo cargo, a jovem implementou uma série de iniciativas que transformaram a relação da Peton Technologies com Southside. O programa Raízes e Asas oferecia bolsas de estudo para jovens talentos da comunidade, inspirado na trajetória de Jamal, que agora brilhava na Northwestern. Outro projeto, Empreendedores do Amanhã, fornecia microcrédito e mentoria para pequenos negócios locais, tendo o Murphy's Diner como caso de sucesso. Você está mudando vidas concretas, não apenas estatísticas em relatórios,
comentou Ed certa tarde enquanto servia café para ela. O cozinheiro, que expandira o restaurante graças ao contrato com a empresa, agora empregava 5 jovens do bairro. As parcerias com ONGs locais floresciam. A diretora criou um sistema onde funcionários podiam dedicar horas de trabalho para voluntariado, recebendo reconhecimento interno. O que começou como gentileza primeiro, evoluíra para uma filosofia corporativa completa, documentada em um manual que outras empresas começavam a solicitar. Nunca imaginei que ajudar um senhor na estação me traria até aqui, confidenciou Kesha a Harold durante uma reunião trimestral. O fundador sorriu, orgulhoso da transformação que ela catalisara. O impacto ultrapassou Chicago, quando a revista Business Forward publicou um extenso perfil sobre a executiva e suas iniciativas. Logo, convites para palestras chegaram de Detroit, Nova York e até São Francisco. David, inicialmente cético, agora utilizava os resultados do programa em suas apresentações financeiras, destacando como responsabilidade social também gerava retorno econômico. Em sua primeira grande conferência nacional, Kesha dividiu o palco com CEOs de empresas renomadas. Vestida com um elegante terno azul marinho, não mais de brechó, ela mantinha a mesma humildade de sempre. A gentileza não é apenas um valor moral, é uma estratégia de negócio sustentável, afirmou para uma plateia atenta. Quando investimos nas pessoas, elas investem de volta em nós. Ao retornar ao apartamento que ainda dividia com Jamal, agora reformado, mas no mesmo bairro por escolha própria, Kesha refletia sobre sua jornada. As luzes da cidade brilhavam pela janela, lembrando-a de que cada ponto luminoso representava uma vida, uma história, uma possibilidade, e ela estava apenas começando a conectá-las. Harold Pitton aguardava Kesha Williams em seu escritório no último andar do Pitton Tower. Pela ampla janela, o horizonte de Chicago se estendia majestoso, com o sol da tarde refletindo nos arranha-céus. O fundador da Pitton Technologies, agora completamente recuperado do susto que quase lhe custara a vida meses atrás, sorriu ao ver a jovem entrar. Kesha, sente-se. Temos algo importante para discutir, disse o idoso, indicando a poltrona à sua frente. A diretora de Relações Comunitárias acomodou-se curiosa. Nos últimos meses, seu trabalho havia transformado não apenas a cultura interna da empresa, mas também a relação da Pitton com toda a comunidade do Southside. Estou prestes a fazer uma mudança na diretoria executiva, anunciou Harold, ajeitando os óculos. E quero você como parte dela. Kesha prendeu a respiração. Um cargo na diretoria significava poder de decisão real, salário 6 vezes maior e um escritório naquele mesmo andar, com vista para toda a cidade que ela tanto amava. É uma honra, Sr. Pitton, mas você merece, interrompeu o empresário. O programa Gentileza Primeiro aumentou nossa produtividade em 30%. Até David reconhece o impacto positivo. Kesha sorriu ao lembrar como o filho de Harold havia mudado sua postura nos últimos meses. De antagonista a aliado relutante, o diretor financeiro agora a consultava regularmente sobre questões de clima organizacional. Agradeço profundamente a confiança, disse ela após um momento de reflexão. Mas preciso recusar. O silêncio tomou conta da sala. Harold inclinou-se para frente, intrigado. Ainda tenho muito a aprender, explicou Kesha. Quero construir minha trajetória degrau por degrau, entendendo cada nível da empresa. Só assim poderei realmente fazer a diferença que imagino. O fundador recostou-se, estudando-a com um novo olhar. Não era rejeição ao poder, percebeu ele, mas uma compreensão profunda sobre como exercê-lo com sabedoria. A notícia da recusa correu pelos corredores da Pitton. Para a surpresa de Kesha, em vez de interpretarem como fraqueza, os funcionários viram naquele gesto a confirmação de sua integridade. Até os executivos mais céticos, que antes questionavam sua ascensão, passaram a respeitá-la ainda mais. Naquela noite, ao contar para Jamal sobre sua decisão, o irmão a abraçou com orgulho. O estudante de química da Northwestern entendia melhor que ninguém o valor de construir bases sólidas antes de alçar voos maiores. Você está mudando aquele lugar de dentro para fora, disse ele. Kesha sorriu, olhando pela janela do pequeno apartamento que agora conseguiam manter com mais conforto. Lá longe,
As luzes do Piton Tower brilhavam na noite de Chicago. Ela sabia que seu tempo chegaria, mas não por um atalho oferecido, e sim pelo caminho que ela mesma estava construindo. Kesha Williams ajeitou o blazer pela última vez enquanto observava o auditório lotado através de uma fresta na cortina. Como diretora de relações comunitárias da Patton Technologies, ela estava prestes a apresentar sua primeira grande palestra sobre o programa Gentileza Primeiro para executivos de todo o país. 6 meses de trabalho árduo culminavam naquele momento. 5 minutos, avisou a organizadora do evento, entregando-lhe uma garrafa de água. Kesha respirou fundo e decidiu dar uma volta rápida pelo quarteirão para acalmar os nervos. O outono em Chicago trazia aquela brisa fresca que ela tanto apreciava. Ao virar a esquina, avistou um senhor idoso parado na calçada, olhando confuso para todos os lados, com um papel amassado nas mãos trêmulas. "O senhor precisa de ajuda?" perguntou ela, aproximando-se. "Minha filha vai ter um bebê", respondeu ele com voz embargada. "O hospital deveria ser aqui perto, mas não consigo encontrar." Kesha olhou para o relógio. Faltavam apenas 3 minutos para sua apresentação começar. Centenas de pessoas aguardavam. Sua carreira poderia dar um salto extraordinário hoje. Mas aquele senhor, com os olhos marejados e as mãos trêmulas, precisava dela agora. "Vou levá-lo até lá", disse ela, pegando gentilmente seu braço. Kesha rapidamente enviou uma mensagem à organizadora. "Emergência. Preciso adiar. Explico depois." O hospital ficava a 4 quarteirões dali. Durante o caminho, o idoso contou que seria avô pela primeira vez e que sua filha entrara em trabalho de parto mais cedo que o esperado. O que Kesha não percebeu foi que David Patton caminhava alguns metros atrás, a caminho do mesmo evento. O diretor financeiro observou toda a cena silenciosamente. Viu quando ela poderia ter simplesmente dado instruções rápidas e seguido seu caminho, mas escolheu acompanhar o senhor pessoalmente. Ao chegarem ao hospital, o idoso apertou as mãos de Kesha com gratidão. "Você é um anjo, moça. Exatamente como minha filha sempre diz que existem no mundo." Ela sorriu, lembrando-se instantaneamente daquela tarde chuvosa na Union Station com Harold. O ciclo se completava. Não importava o cargo que ocupasse ou quantos aplausos a aguardassem. A essência de quem ela era permanecia intacta. Ao virar-se para sair, Kesha encontrou David parado na entrada do hospital. "Você perdeu sua grande chance", comentou ele, sem conseguir esconder um sorriso de admiração. "Não", respondeu ela com serenidade. "Apenas escolhi o que realmente importa." Naquele momento, algo mudou definitivamente no olhar de David. Ele finalmente compreendeu o que seu pai havia enxergado em Kesha desde o primeiro dia. Não era apenas competência ou inteligência, mas um tipo raro de liderança que nenhum MBA poderia ensinar. A política Gentileza Primeiro havia se tornado um verdadeiro fenômeno. 5 anos após aquela manhã chuvosa na Union Station, o programa idealizado por Kesha Williams era estudado em universidades e implementado por corporações em todo o país. O Wall Street Journal havia publicado um extenso artigo sobre como a iniciativa transformara não apenas a cultura interna da Patton Technologies, mas inspirara uma mudança de paradigma no mundo empresarial americano. Em um auditório lotado no centro de Chicago, Kesha recebia o Prêmio Nacional de Responsabilidade Social Corporativa. Vestida com elegância, mas sem perder a simplicidade que a caracterizava, ela dividiu o palco com Harold Patton, agora com cabelos completamente brancos, mas o mesmo brilho determinado nos olhos. O que começou com um gesto simples de humanidade se transformou em uma revolução silenciosa, declarou o idoso, com a voz embargada de emoção. "Esta jovem me ensinou que a verdadeira liderança não está em títulos ou poder, mas na capacidade de enxergar o outro." Davi, sentado na primeira fileira, aplaudia com genuíno orgulho. O diretor financeiro, que antes duvidara das intenções de Kesha, agora era um dos maiores defensores dos programas sociais da empresa. As iniciativas haviam não apenas melhorado a imagem da Patton, mas também seus resultados financeiros, provando que empatia e lucro podiam caminhar juntos.
No apartamento que Kesha ainda mantinha no Southside, agora reformado, mas no mesmo bairro de sempre, Jamal preparava sua tese de doutorado em Química. O jovem havia se tornado um pesquisador promissor na Northwestern, desenvolvendo medicamentos acessíveis para comunidades carentes, inspirado pela trajetória da irmã. Ed, do Murphy's Diner, agora administrava 3 restaurantes pela cidade, todos fornecedores oficiais da Patton e empregadores de jovens do Southside. O cozinheiro frequentemente dizia que devia tudo a Kesha, mas ela sempre respondia que apenas havia conectado pessoas que mereciam oportunidades. Naquela tarde, após a cerimônia, Kesha subiu até o último andar do Patton Tower. Da janela panorâmica, contemplou Chicago em toda a sua grandeza, os mesmos arranha-céus que antes observava de baixo, sonhando com um futuro melhor. A cidade que um dia pareceu tão inacessível agora se estendia aos seus pés. Ela sorriu, lembrando-se do trem perdido, da chuva, do senhor idoso no banco. Cada escolha, cada momento de incerteza havia conduzido exatamente para onde deveria estar. O trem que Kesha perdeu naquela manhã a levara a uma jornada muito mais significativa do que jamais poderia imaginar.